Romanos capítulo 12, versos 1 a 8. Diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. A gente tenta, tomar o cuidado de não trazer muitos exemplos pessoais, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir alguma pregação, que o pregador ele fala muito mais da vida dele, de exemplos, e é legal, é bacana, a gente dá risada, mas palavra mesmo que é bom. Então, mas em alguns momentos eu quero dividir algumas coisas com vocês, e já queria que vocês, assim, eu cresci na Assembleia de Deus do Braço, do Campo Limpo, e toda a minha formação, tudo que eu sei de teologia, eu aprendi lá. Depois eu fiz faculdade, mas meu berço teológico é lá e a minha formação musical é lá. Inclusive, domingo que vem vamos fazer de novo um musical que eu fiz quando eu era adolescente. Não faz muito tempo, mas eu fiz um musical do Ron Kenoly. Adolescente, modo de dizer, né? Eu já era jovem. E aí a gente fez esse musical. E na época, quando a gente fez, a galera que era criança via a gente como ídolos. Você falou algo... Como é seu nome, perdão? Bruno, você falou algo mais ou menos nesse sentido. E lá era assim, a gente estava trazendo para o Campo Limpo um musical gringo do Ron Kenoly, Palmas, e naquela época, em 97, acho, ele deve ter gravado isso, acho que em 94, para de rir, já era complicado para eles baterem palmas. Ele fala em um dos seus vídeos, ele vai fazer um contratempo ali com palmas, ele fala, eu sei que pode ser muito estranho para algumas pessoas, e imagina isso na gringa em 94, 95, já era estranho, imagina pra gente aqui no Brasil, Assembleia de Deus, acostumado a começar com os hinos da orquestra e tudo mais, mas a gente fazia aquilo, e justamente por essa contradição, vamos dizer assim, a galera via a gente como os revolucionários da época e cresceram olhando pra gente assim. Então o resumo da ópera é que essa galera cresceu e hoje são maestros, músicos, e todo ano a gente se reúne, e domingo que vem eu estarei lá com eles novamente, para refazer este mesmo musical, porque eles são apaixonados por aquilo, e as partituras, inclusive, foi as que eu fiz lá em 94, minha letrinha, minha assinatura lá, eles preservam isso, e a gente se sente muito honrado, é uma honra que eu vou cansado, já não toco mais a mesma coisa que eu tocava na época, inclusive tirei férias para poder tirar as músicas, tão complicado que é, mas para estar com eles e honrá-los. E eu te contei todo esse contexto porque eu cresci num ambiente pentecostal, de consagração, de vigília, e a gente escutava um negócio mais ou menos assim, mas é pregação ou é estudo? Por quê? O que a gente queria dizer isso? Pregação é poder, é vibração, é glória, E o estudo é aquela coisa chata, maçante. Então, se você, tal como eu, é assembleano assim, raiz, vamos deixar de lado um pouquinho a ansiedade e
fica bem à vontade, porque pelo que eu conheci o pastor Eli, não é exigido obrigatoriamente que coxo saia andando hoje. No domingo é da hora, né? Domingo vale. Mas não precisa, com todo respeito, obviamente, a quem não anda. Vamos lá. Então, é estudo. A gente vai estudar e eu tô tão... O pastor perguntou, o que você é? Eu falei assim, eu sou corintiano às vezes, mas dependendo do momento... Não sou pastor, eu sou professor, eu gosto de dar aula, isso aqui é maravilhoso. Sabe quando você, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu também não tive, eu só pego o exemplo dos outros, de dar remédio pro cachorro, você não vai falar, Totó, abre a boca, tá aqui o remédio, não. Você maceta o remédio no pão e dá o pão e ele come. É mais ou menos assim que, infelizmente, a gente é obrigado a fazer, e muitas vezes que vai ministrar um estudo, por causa dos crentes, os crentes raiz, mas eu prefiro ter que fazer... O que eu estou querendo dizer? Que o estudo é um remédio ali. O pão é esse ambiente pentecostal que a gente tem. Então, às vezes, a gente é obrigado a colocar um dedo do outro para apresentar para a pessoa poder prestar atenção, porque eu estou ministrando e a pessoa está aqui, está se segura porque ele quer dar glória. Então, irmão, fica à vontade, mas é estudo. Pronto. A gente lê um texto que ele começa com a seguinte expressão: portanto, se está começando o texto com portanto, é porque antes disso ele falou alguma coisa. E, obviamente, a gente não vai ler, né, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos para a gente entender. Mas, basicamente, Paulo está falando da salvação dos gentios. Na verdade, é soteriologia toda, né? A teologia da salvação inteira, mais ou menos, até chegar a gente. Basicamente, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus ele escolheu um povo, esse povo pecou, esse povo rejeitou. Esse povo era como uma oliveira, mas uma oliveira decente, uma oliveira de um pomar, uma oliveira, né, bem tratada, bonita. Só que, eu não sou agricultor, vou dar um exemplo aqui, pode ser que eu erre, mas vai, sei lá, caiu uma azeitona ali e tal, e aquela azeitona deu fruto. Aí ele chama isso de oliveira brava, oliveira selvagem, sei lá, uma oliveira que não estava ali nos planos de ser aquela. Essa oliveira somos nós. E ele diz o seguinte, então, o povo de Israel rejeitou, e aí Deus foi lá e pegou esse ramo daquela oliveira brava, rejeitada lá, e enxertou, fez o enxerto, ele amarrou nessa oliveira, e então esse ramo, esse galho, ele começou a nutrir-se daquela seiva da oliveira, e esse somos nós. Por que eu estou te falando isso? Porque nós, assembleanos pentecostais, nós crescemos num meio que valorizou muito a questão, obviamente, teológica da graça, mas por conta de algumas influências lá atrás na história, a gente tem umas raízes que ainda puxam a gente dentro do arminianismo para aquela coisa de eu faço a minha salvação. E aí eu vou dar um exemplo que vai... eu sou arminiano, tá? Não sou calvinista, os teólogos aqui presentes, tá tudo certo. Tem umas coisas que vão puxando e a gente ainda tem uns requisitos do Pelágio. Depois você estuda um cara lá da história que contaminou um pouco o arminianismo com essa questão pessoal. Mas eu vou traduzir isso para você de uma forma muito simples. Quando eu era adolescente, eu chegava na igreja e aí tinha caía lá de paraquedas, com todo respeito ao paraquedista, um camarada que ele começava com um testemunho assim: irmãos, eu há tempos atrás não conheci o Senhor, e eu aqui no Morro do Careca eu matei 12, eu aqui embaixo eu fumava, eu traficava, e a nossa igreja ficava do lado da delegacia, eu ficava assim, se esse cara começar a falar mais alto, daqui a pouco vem a polícia aqui, leva ele, a gente fica sem mensagem, vai passar uma vergonha, e assim, e o testemunho ia só piorando, né, e assim, e eu batei e eu fazia despacho aqui nessas encruzilhadas, e eu era chefe de banda, e a igreja ficava assim, Bruno, qualquer hora do glória, me segurando, porque eu quero dar glória, e o Senhor, um dia, e o povo assim segurando, um dia, Ele me salvou, e a igreja, glória a Deus,
Por quê? Porque o cara era um lixo, mano, era um degradado, mas de repente ele aceitou a Jesus. Beleza, corta para o culto da semana, quinta-feira, 10, 12 gatos pingados na igreja, aquele contador cuja esposa era crente, mas ele não era crente, mais ou menos no estilo do meu amigo médico ali, quase médico, todo mundo chama, sabe, o óculosinho sem a, mais ou menos como o seu, bem certinho, sem a armação aqui, só além, tal, bem certinho, cabelinho pro lado, muito bonitinho, camisa, tal. Ele chegava no culto da semana e ele dizia assim: irmãos, eu estou aqui com os amados, queridos, e eu não era crente, mas a minha esposa tem orado há muito tempo, e nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada de errado, mas eu ouvi a palavra do Evangelho e eu aceitei a Jesus. E aí ficava esse som. Pegou, né? Ficava esse som. Alguém lá atrás, por misericórdia, Bruno falava aleluia. Por quê? Porque nós associávamos a salvação àquilo que a gente fazia, porque tem que pagar o preço, porque tem que, e nesses tem que, subliminarmente, de forma muito subjetiva, no inconsciente, a salvação vinha através do meu esforço pessoal. Sabe aquela coisa de, como eu queria que vocês sentissem o que eu estou sentindo aqui. Porque vocês não estão sentindo o que eu, santificado, estou sentindo aqui. Sabe essa coisa? Tá ali nas entrelinhas. E aí, nós, crentes assembleanos, que nascemos num berço evangélico, um berço que já falava língua estranha, a gente chega numa fase que a gente não entende de fato o que é graça. A gente entende mais ou menos, favor é merecido, ouvi falar, na escola dominical fala, graça é o Jesus bonzinho do Novo Testamento, o Deus do Antigo Testamento é o Deus mauzão, que matava todo mundo, mas Jesus é o Deus da graça, é o bonzinho, e a gente esquece do Deus que falou para Jonas: olha, eu ia destruir esse povo, mas eu me arrependi. E a graça de Deus manifesta no Antigo Testamento. Então, como a gente tem um conhecimento, uma compreensão limitada da graça, a gente ouve esses testemunhos e a gente acha que nós estamos livres desse pensamento, mas não. A grande verdade é que a gente ignora que esse capítulo que a gente está falando aqui, o tal no início, quando ele diz o portanto, lá atrás ele já disse assim, Paulo, todos pecaram. Então, para você entender o que eu quero compartilhar com você aqui, você precisa entender que por mais crente que você seja, que por mais que você use, como ele gosta, a roupinha de ver Jesus no domingo, que você tem aquela roupinha separadinha, eu tô ligado, você não vai com ela pro aniversário, você não vai com ela pro churrasco, você tem a roupinha de ver Jesus, que você tá ligado que é com aquele sapato que você roda, você sabe disso. Então, por mais que você precisa pôr uma coisa na sua cabeça. Você estava a passos largos para o inferno. Você precisa ter essa consciência que, embora você estivesse sendo salvo, talvez não dos mesmos pecados daquele bandido, mas você estava sendo salvo da mesmíssima condenação. Você é a oliveira brava enxertada. Quando você começa a entender que você também era destinado ao inferno, você olha para essa graça e você diz: pobre homem que eu sou. Eu acho que eu sou melhor do que alguém, porque no sábado à noite eu vim à igreja ouvir a palavra. Eu acho que eu sou melhor do que alguém, porque eu canto, porque eu toco, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, mas eu esqueço que eu deveria estar neste exato momento jogado numa sarjeta, talvez usando drogas, talvez bebendo, talvez fazendo coisas que
não glorificariam ao Senhor. Se você não tiver esta noção, você não vai entender o portanto. Porque Paulo, ele vai explicar toda a soteriologia, toda a teologia da salvação, para chegar no 12 e dizer assim, portanto, ele lá nesse contexto, conforme nós lemos, ele diz assim, eu peço pelas misericórdias de Deus. Ou seja, ele está dizendo assim, pelo amor de Deus, eu imploro a vocês, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Lá no original, o grego quer dizer algo como coloque à disposição. E é corpo é tudo. Então, quando eu entendo que eu estava a passos largos para o inferno, mas eu fui enxertado, a salvação pela misericórdia de Deus chegou a mim, então eu pego o meu corpo e eu coloco à disposição, oferecendo como sacrifício vivo. Uma brincadeira com as palavras que Paulo usa de o sacrifício normalmente era morto, na antiga aliança era um sacrifício morto, agora é um sacrifício vivo no altar. Ou seja, é o meu corpo, o meu estudo, a minha carreira, os meus dons, os meus talentos, tudo no altar. E aí, ele vai apelar para o seu culto racional. A raiz lá do racional, lá no grego, é lógico, é a lógica. Por quê? Se você entende tudo o que aconteceu do capítulo 1 ao capítulo 11, que você foi enxertado, você teve a sorte, entre muitas aspas, de ser escolhido, você oferece o seu corpo completamente em sacrifício vivo, porque você entendeu a lógica do negócio. E nós, com todo respeito à nossa raiz assembleana, a gente é meio inimigo da lógica. Parece que a gente tem um medo de raciocinar. Mas deixa eu te falar alguém que raciocinou. Eram 10 leprosos. E aí, quando Jesus vem se aproximando, se eu não me engano, tinha que ficar a 100 metros de distância, porque era um impuro. E eles vão gritando, impuro, impuro, não se aproxima não, que a gente é leproso. Tal. E Jesus cura os caras. E aí acontece que depois de curados, eles tinham que se apresentar ao sacerdote e tinha uma série de rituais que tinha que fazer até eles serem considerados puros. Por quê? Porque como tinha que ficar afastado da sociedade, esses caras estavam há muito tempo longe de família, longe de todo mundo e tal. Então aqueles 9, quando eles se veem curados, eles correm para estes rituais porque eles querem voltar para casa. Só que teve um que raciocinou. Ele está voltando e ele se vê curado e ele fala, eu estou curado. Se eu estou curado, aquele ali só pode ser o Filho de Deus. Ele raciocina, se eu fui curado, ele só pode ser Senhor. A Bíblia vai dizer que ele começa a glorificar, ele volta correndo, glorificando, ele se lança aos pés de Jesus. Ele não participou do seminário, ele não fez nada, ele só usou a lógica. Ele falou assim, ele me curou, se eu estou curado, ele é o Filho de Deus, glória, pois a Deus, e vai correndo e ajoelha-se e adora. Lógica, razão. E é para isso que Paulo apela, para a lógica. Aí no 2, ele vai dizer assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, Paulo começa a falar aqui da batalha na mente. O que nós estamos enfrentando hoje são batalhas mentais, batalhas emocionais. Quando a gente
prega um evangelho que não raciocina, que não dialoga com a psicologia, porque é coisa mundana, nós estamos esquecendo de uma batalha que está acontecendo na mente e de um apóstolo que está dizendo, ofereça o seu culto racional. Então, Paulo está dizendo assim, olha, não permita que a ideologia mundana molde a sua forma de pensar. A melhor tradução aqui por transformem-se na verdade, sejam transformados, é a tal da metamorfose. E aí quando ele vai dizer, experimentem a boa e agradável vontade de Deus, ele está falando de comprovem algo que já foi testado, comprovem. Portanto, o versículo 2, essa batalha na mente, fala de uma mente renovada. E essa mente renovada, ela discerne a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que você não precisa mais de alguém ou algo dizendo para você pode ou não pode. À medida que a sua mente é renovada pelo Espírito de Deus que habita em você, você começa a discernir, a sua mente começa a discernir o que pode e o que não pode. 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Nós vivemos uma geração, isso não é novidade para vocês, com crise de identidade. E é essa crise de identidade que nos faz ter receio de falar até mesmo dos nossos dons. O Bruno, quando foi falar da sua influência naquele momento, teve o cuidado natural. Eu fui uma influência, eu fui uma liderança, talvez não tão boa. A gente foi ensinado que isso é humildade. Mas o que o texto está falando é para você não pensar nem mais e nem menos. E é aqui o ponto de equilíbrio do que o Senhor quer falar conosco. Se você pensar mais do que você é, e esquece um pouquinho o contexto igreja, pensa na sua jornada lá fora. Se você pensar mais do que você naturalmente é arrogante, prepotente e tudo mais. Agora, se você pensar menos do que você é engolido pelo sistema. E é nesse ponto que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para falar de humildade, sim, também, mas para que você entenda, não é nem mais e nem menos. Jesus está, acho que é no lava-pés, Jesus chega e fala assim, ó, vocês me chamam de mestre, e eu sou mesmo. Quem está de fora, é Patrícia, né? Patrícia, quem está de fora, escuta um negócio desse, fala que cara arrogante. Vocês me chamam de mestre. A palavra mestre ela é pesada. Qual que é o seu dom? Eu sou mestre, rapaz. O senhor Miyagi, né? Vocês nem sabem quem é Miyagi. Eu sou mestre. Aí Jesus chega e fala assim, vocês me chamam de mestre e eu sou mesmo. Jesus não está sendo arrogante. Jesus está entendendo o seu papel no grupo. Ele é mestre. Quando nós queremos assumir uma capa de humildade que não é nossa, sabe o que acontece? O pastor ele fala assim, meu querido, estou pensando em colocar você como líder dos jovens. Ah, pastor, pastor, imagina, pastor, imagina. O senhor fica feliz com isso, pastor? Já não serve. Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Eu
E aqui que eu vou pedir licença para só compartilhar algumas coisas com vocês, muito rápido, eu vou tentar ser muito rápido. Quando eu tinha 16 anos, não, quando eu tinha 15, chegou um assembleiano lá na minha casa e disse assim: Marrufina, o nome da minha mãe, não pergunte por quê. Marrufina, eu vejo seu filho numa sala grande e tem um computador só. Eu estava adolescente, não trabalhava, fazia nada, né? Filho único, colégio particular, já entenderam. Aí eu estava lá e ele disse: eu vejo você numa sala e um computador. E você nessa sala? Eu falei: olha, vou começar minha carreira já como diretor. Que legal! Aí ele foi embora, aí um amigo nosso apresentou uma oportunidade para minha mãe, falou assim: olha, nós temos uma oportunidade para o seu filho na Xerox do Brasil. Minha mãe: multinacional, você precisa entrar lá. Eu falei: eu vou ser o quê? Office boy? Não, o profeta não veio aqui, ele não falou que eu ia ter uma sala com meu computador? Não, eu vou ser diretor. Não, mãe, não. E briguei com ela, mas enfim, ela me empurrou, eu tive que ir birrento lá e fui ser office boy, coisas internas e tal lá. Aí nessa época, eu não queria contar isso porque revela a idade, os primeiros microcomputadores estavam chegando à Xerox. A Xerox usava computadores que a gente chamava de burro, porque era a fábrica que fazia era Borros, então ele era burro porque ele era só uma central e ele conectava computador central, aqueles verde, sabe? Tela preta, verde, aquela... ridículo. Aí chegaram os primeiros computadores e ninguém fazia ideia do que era aquilo, e eu já, nerd, já estava estudando há muito tempo, já conhecia microinformática. Terminava às 3 horas do meu trabalho e ia pro raio da sala. Aí ficava lá, tal. Daqui a pouco, o diretor da filial falou assim: esse moleque, ele tem futuro e parece que ele conhece. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele nessa sala. Aí eu parei de ser office boy, contratar outro cara, e eu ficava naquela sala gigante, com o meu computador e vários computadores. Aquilo me estragou. Começou devagarzinho, mas eu comecei a ser... porque agora, além de crente salvo, era o cara que tinha uma sala, um computador. E aí, quando eu fiz 18 anos, esse mesmo diretor assinou o meu CLT lá, e agora você é analista de sistemas. Meu Deus, eu estava estudando ainda, nem tinha me formado. Aí já era analista de sistemas, aí comecei a viajar. Aí eu viajava, e aí eu comecei a experimentar comida japonesa, nunca tinha nem visto isso na minha vida. Aí comecei a gostar daquilo, comecei a ter gostos caros, comecei a ficar enjoado. Aí um dia esse diretor, ele era mais ou menos como o JJ do Spider-Man. Eu não lembro o nome dele, mas ele um dia sentado lá, tal... pastor, eu acho que fizeram isso aqui pra gente ficar mais à vontade, então eu vou mostrar pra vocês. Ele sentava tipo JJ com um charuto, literalmente, naquela época podia, um charuto e colocava as pernas assim, aí falou um dia assim: entra aí. Aí eu entrei, aí ele falou assim: tá gostando do novo emprego? Eu falei: tô, chefe, tô agradecido. Aí ele falou: você tá achando que isso é alguma coisa? Aí fazer aquela... como assim? Você tá achando que isso é alguma coisa? Você sabia que se eu quiser eu ligo agora para nossa matriz em Interlagos e eu trago o melhor analista de sistemas para mandar você embora agora? Eu já tremendo, a lágrima já escorrendo, e eu... imagino que o senhor possa fazer isso. E aí ele falou assim: você é arrogante. Ateu, você é arrogante. Você não sabe tratar as pessoas. Você entra aqui e não dá bom dia. A última coisa que eu me lembro que deu um blackout foi eu, em prantos, dizendo: você pelo menos me diz quando eu estiver pronto. Ele falou assim: você vai saber. Até hoje eu não sei, mas foi uma palavra sábia. E por causa daquele ateu, eu comecei a observar as minhas atitudes e comecei a entender qual era o meu lugar e o quanto eu dependia das pessoas. Hoje eu sou gestor de marketing numa indústria, tenho uma equipe que eu tenho que lidar, que eu tenho que tratar com carinho, com respeito, que eu tenho que formar. Já tive situações que eu tive que demitir, foi horrível, odiei, mas tudo isso faz parte de uma compreensão
de onde o Senhor me colocou e quem sou eu. Versículo 4. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, Paulo aqui descortina a metáfora do corpo. E aí ele para de falar para você e ele começa a te colocar num contexto onde cada um de nós tem uma função. Entenda uma coisa, você tem um chamado. Eu sei que você já escutou isso, eu sei que todo mundo fala que você tem que perseguir o seu chamado, senão você não vai ser feliz. Depois eu te falo algo sobre isso, mas entenda uma coisa, todas as vezes que o Senhor nos chama para algo, cara, a gente tem tanta desculpa. Deus chega para Moisés e falou assim, liberta meu povo. Ele diz, eu sou gago. Ele fala, melhor, vai falar 2 vezes a mesma coisa, todo mundo vai entender. A gente sempre está com essa síndrome do Moisés querendo fugir. Só que eu tenho uma coisa, vou fazer que nem o Moisés, mas muito importante para te falar hoje. Seu jeito de pensar, seu jeito de ser, seu jeito chato de olhar a vida, seu jeito crítico de olhar para as coisas ao seu redor e ficar inconformado, esse jeito metódico que você tem de sair apagando a luz, que nem a minha filha, que desde pequenininha saía pela casa apagando a luz, e hoje ela chega na casa dos meus pais, a primeira coisa que ela faz é desligar a TV, porque os meus pais continuam ligando TV, rádio, todo mundo colando ao mesmo tempo, e mexe com o nosso... Esse seu jeito foi desenhado na eternidade. Parte o seu cabelo foi desenhado na eternidade. O jeito que você é, o jeito que você se comunica. Deus com carinho te formando. Deixa eu te falar um negócio. Eu cresci com o Gilmar Fiuza, não sei se vocês conhecem o Gilmar. E eu cresci nos ambientes, na vigília, no fogo, eu cresci lá. Só que eu nunca fui o crente pentecostal igual o Gilmar. E eu ficava Senhor, por que eu não consigo falar que nem eles falar? Tipo, sei lá, o R, porque o Senhor restaura. Eu não consigo, eu tenho esse jeito. E um dia eu estava no culto no lar, uma mulher que nunca me viu na vida disse assim: eis que te fiz professor, apacenta aqueles que eu te der. Glória a Deus. E ele virou para minha esposa à época e falou assim: e você, Deus está te curando e você vai ter uma menininha. E nesse dia eu falei, ela vai se chamar Bia. E essa linda minha cara, inteligentíssima como pai, que naquele dia eu soube disso porque o Senhor continuava escrevendo a minha história do jeito que eu sou. Aí eu te faço a pergunta simples: por que você quer ser igual a fulano? Antigamente tinha uns caras que se prezava ao ridículo de usar suspensório só para ser igual ao pregador lá, o Marco Feliciano. Aquele sapato de dançar gafieira, só para ser igual, cara, porque não consegue entender que o seu jeito de ser tem um propósito. Vamos lá. 5. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Entenda uma coisa. Paulo não apenas diz que nós somos um, ele vai além, ele diz: nós estamos ligados uns aos outros. Eu vou fazer uma coisa que eu odeio que façam comigo, mas é necessário. Vira para a pessoa que está do seu lado
e fala assim: você é chato, mas eu tô ligado a você, tá ligado? Ei, não existe crente sem igreja. Igreja não é só ajuntamento e comunhão. É tratar, é moldar, é aparar arestas. 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Todos temos dons. Eles são diferentes. E essa crise de identidade vai cair hoje. Em nome do Eterno. Agora, nós falamos dos dons outro dia. Só uma coisa que a gente precisa entender aqui. Todos esses dons estão no imperativo, né? Profetize, sirva, ensine, encoraje, lidere. Ok? Qual é o propósito do dom? As pessoas perguntam assim, principalmente para a minha geração, o que aconteceu com os milagres? Por que a gente não vê mais maravilhas? Eu fui curado de leptospirose. Não era para rir. Eu fui curado, cara. Curado. Eu tava em casa, Rodrigo. Já que vocês riram, vocês me deram a liberdade de dizer o seguinte: eu já tava urinando sangue. Já tinha se dissolvido tudo lá dentro. A médica ligou para uma amiga da minha mãe e falou: vai lá na casa do menino, fala para ele que esse final de semana é o último dele. A médica boa, é o último dele. E aí foi lá, a irmã Sônia, lá na casa na minha casa, né? E eu, morrendo lá, falou pra minha mãe. Eu lembro até hoje de escutar a minha mãe, o grito, o choro da minha mãe romper aquele silêncio, porque elas estavam falando baixinho e tal. E daqui a pouco eu sinto o colchão baixar assim, era minha mãe chorando, clamando. E aí, a história é meio longa, mas eu sei que mandaram chamar a irmã Maria Marcília, a irmã do círculo de oração, a irmã do coque, como você conhece. Chegou lá em casa, a irmã Maria Marcília deu um pisão na sala, que eu tenho certeza que naquele instante o diabo correu com aquele pisão, porque a casa estremeceu. Ela disse assim: espírito da morte, sai agora! Pronto. Dia seguinte eu estava melhor, semana seguinte eu estava de pé. Na outra semana eu comecei a tocar. Eu peguei meu pai não tinha paciência de me ensinar. Meu pai é paraibano. Meu pai falava: não é isso. Eu falava: pai, um trauma terrível. Aí eu achei um método do meu pai lá, que tinha todos os acordes. Eu decorei todos os acordes. Eu não sabia para que servia, não sabia para que eu ia usar. Eu sabia tudo, sétima maior, sétima nona, tudo, eu sabia tudo, mas não sabia como usar aquela coisa. Aí um dia me chamaram para ir pro ensaio. Eu cheguei no ensaio e colocaram um raio de uma cifra na minha mão. Eu falei: é aqui que bota esse negócio, e pá, e saí tocando. Entenda que os milagres e as maravilhas, eles estão atrelados aos dons, natural. Só que dom é para o outro, dom não é para mim. E na minha época de adolescente, eu odeio falar isso, é frase de velho. Quando eu era adolescente, a gente se reunia na igreja para clamar pelos dons. A gente clamava para ter os dons e Deus ia nos enchendo de dom. Só que para ter dom, você tem que amar o outro, porque o dom é para o outro. À medida que o amor está esfriando, eu paro de pedir. À medida que eu paro de pedir, os milagres param de acontecer. Aí, você vira uma Mirabel. Mas qual é o meu dom? Só a Bia e quem é pai ou mãe entendeu. O dom, ele está ligado ao seu chamado. Entenda uma coisa, lembra que eu falei do chamado? Chamado se descobre vivendo. Sabe o que venderam pra gente? Enquanto você não achar
e não descobrir qual é o seu chamado, você não vai ser feliz. Eu vivo infeliz porque eu não sei qual é o meu chamado. Sabe onde a gente descobre o nosso chamado? Na trivialidade da vida, no dia a dia, nas coisas mais corriqueiras. Sabe onde é que a gente espera encontrar o nosso chamado? Nos momentos apoteóticos. Domingo, poder, palavra, congresso. Vira o congresso de jovens, ixi, tem gente pendurada na parede. Terminou o congresso, até o outro congresso, Por quê? Porque são os momentos apoteóticos. Porque a gente tem a cara de pau de dizer quando é que Jesus vai fazer o quê? Venham no culto de jovens, porque naquele dia Deus vai curar, Deus vai... Mas quem combinou com ele? Ninguém falou para ele. Gente, o Espírito Santo faz o que ele quer, quando ele quer. Mas entenda uma coisa. Não é no momento apoteótico que acontece. É entre este momento apoteótico, você nunca mais vai esquecer isso aqui, e o outro momento apoteótico é no caminhar, é no dia a dia, é quando você chega no trabalho, é quando você encontra alguém, é quando você é procurado por alguém para você falar uma palavra, é quando você está naquele momento de surto, em que você acha que todos te esqueceram, que ninguém liga para você. São nesses momentos que conectam os momentos apoteóticos que você descobre: este é o meu chamado. E ele não acontece nesses momentos que você está esperando o hollywoodiano. Não. Ele acontece na trivialidade da vida. E aí, eu quero te dar 3 exemplos. Porque eu estou caminhando numa mensagem que talvez agora, porque você, está envolvido aqui, você não está prestando atenção na construção do que eu estou fazendo aqui. Mas depois você vai assistir, aí você vai dizer assim... Primeiro, Daniel. Daniel já fazia parte da corte, Daniel já tinha uma linhagem ali meio que real. E aí o texto vai descrever Daniel e os seus amigos assim. Daniel, capítulo 1, versículo 17, diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Daniel foi inserido na Babilônia. E inserido na Babilônia, ele foi preparado intelectualmente lá. Então, como conhecimento, ele dominava idiomas, literatura, todo tipo de ciência daquele lugar. E veja que quando, acho que o guarda lá, o chefe da guarda, fala aquele decreto que eles vão ser testados e eles têm que comer da comida do rei e não sei o que lá, Daniel, com humildade, diz assim: o que você acha de nos testar? E aí é aquele momento que eles decidem comer só legumes e tomar água, porque ele sabia, ele fez a leitura do ambiente e ele viu que a carne era sacrificada. Ele falou: mano, a gente não pode comer aquele negócio ali, então vamos comer legume e água. E eu, como a gente diria de forma popular, tenho para mim que naquele período eles não apenas... Eu tenho dificuldade de acreditar que eles só comiam legumes e água e ficavam de boa o resto do dia. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eles estudavam, eu acredito que eles faziam uma bela de uma caminhada, eu acredito provavelmente que eles estavam acostumados a pegar peso, porque não tinha tanta tecnologia naquele tempo, obviamente. O que eu estou querendo te dizer é que Daniel fez uso de o conhecimento daquela sociedade e bateu no peito. Falou: testa a gente. Testa, pode testar a gente. Depois dos 10 dias, eles estavam mais bonitos, mais fortes, mais inteligentes, mais tudo. E aí eles fazem um programa, se eu não me engano, de 3 anos, estudando todo o conhecimento da Babilônia. E quando chega ao final daquele teste, eles são aprovados em primeiríssimo lugar. Só que tem uma coisa. A Babilônia não entrou em Daniel.
Ele aproveitou-se de tudo. Ele aprendeu outro idioma. Ele aprendeu a cultura. Ele se preparou. Ele era um cara preparado, conhecedor de toda a ciência, mas não deixou que aquele ambiente mexesse nos seus valores. Portanto, Daniel traz para nós preparo, limite, posicionamento e coragem. Pode me testar. Pode me testar. Daniel, segundo exemplo. Jesus. Jesus tinha uma capacidade de argumentação. Veja, eu estou falando, obviamente, do ministério terreno de Jesus. 100% homem, 100% Deus, não adianta que a gente não vai explicar isso. Mas, quando adolescente, 12 anos, onde é que encontram ele? Lá no templo, discutindo, argumentando com os doutores da lei. João 7:15 vai dizer assim: os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus era mestre em argumentação. Hoje nós vemos uma geração que não lê, não estuda, não se prepara e reivindica direitos. 1 Pedro 3,15 diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Não para convencer. Você já viu que tem crente que chega na segunda e vai conversar com pessoa de outra religião e ele tenta convencer o cara que a fé dele é melhor? Ele não está preocupado em ter uma boa argumentação, ele não está preocupado em saber falar do amor de Jesus, ele está preocupado em ganhar. É porque lá no centro, esse final de semana, nosso líder lá fez uma cirurgia mediúnica e curou. Ah, isso não é nada, lá na igreja o cara não tinha as pernas, saiu de lá andando. E sabe o que era mais legal? Jesus tinha uma capacidade, Jesus em seu ministério terreno, tinha uma capacidade de argumentação que quando as pessoas tentavam quebrar aquela barreira e não conseguiam, o texto vai dizer assim: e pegaram pedras para atirar-lhe. Por quê? Acabou o argumento, irmão. Pedra na mão, como diria a banda. Cara, como é que está a sua capacidade de argumentação? Como é que eu posso perguntar de capacidade de argumentação para uma geração que está fazendo 6-7? Como é que eu posso perguntar de argumentação para uma geração que está fazendo, ainda bem que a Bia saiu, que está fazendo campeonato de formar aula? Como me explica? E o terceiro exemplo, Paulo no Areópago. Paulo está lá em Atenas, esperando Silas e Timóteo, e aí ele começa a observar a idolatria daquele lugar, e ele começa a ficar indignado. E aí, ele vai para o Areópago, que, cara, seria mais ou menos, guardadas as devidas proporções, ao nosso STF. Ele estava nos lugares de diálogo da filosofia, do conhecimento. E aí quando ele vai para o Areópago, Atos 17:18 diz o seguinte: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Aí Paulo, ele já tinha lido o ambiente, ele já tinha feito essa leitura, e aí ele começa assim: eu percebo que vocês são muito religiosos. Somos mesmo. E eu já percebi que vocês têm aqui
Um altar, olha a perspicácia do cara. Vocês têm um altar aqui ao Deus desconhecido. Na mente dos caras não era Deus, não era Yahvé, era um Deus desconhecido que eles honravam e tal. Aí ele vai ganhando os caras. Nós temos um altar. Ele fala assim, então, é dele que eu estou falando. Aí já, né? Aí ele faz uma ponte. Ele faz assim, olha, não são os poetas de vocês. Olha o que o cara está falando, argumentando. Ele está entrando no território dos caras, falando da cultura deles, dos poemas deles. Diz assim, olha, o poeta de vocês não disse que nele vivemos, nos movemos e existimos? Ele diz assim, e o outro não disse que somos geração dele? Quem é esse dele ali lá para os poetas gregos? É Zeus. Paulo está pegando a cultura grega que a Bia gosta tanto lá dos Ilíadas, de mitologia grega. Ele está pegando tudo isso, está fazendo essa ponte, está citando os poetas gregos para ter oportunidade de dialogar. Agora, cara, como é que a gente ainda... 2026, a gente é crente assembleando e a gente é tão contra a cultura. Eu não entendo isso, com todo respeito à nossa denominação. Eu não entendo. Mas isso é mundano, cuidado. E aí, a gente não tem capacidade de argumentação, a gente não tem conteúdo. E com todo respeito, eu não sou o melhor. Quem sou eu para falar de relacionamentos, mas, cara, varões, as varoas reclamam que vocês não sabem falar. Hoje ele só fala de game, ele só fala de carro, ele só fala de... E os caras? Mano, ela fica falando uns papo cabeça. Mano, vai ler, vai estudar. E eu não consigo entender por que é que algumas pessoas, Bruno, se sentem tão incomodadas quando, por exemplo, quando eu falo que eu estou na minha 5ª faculdade. Aí as pessoas... mas pra que isso? Pra quê? Você não precisa mais disso. Aí eu fui pesquisar, fui entender por que eu não podia falar que eu estava fazendo uma 5ª faculdade. Todo mundo fica... Porque isso mexe com os brios do cara. Lá no inconsciente ele fala, eu deveria estar estudando, eu deveria estar me aplicando. Então é mais fácil diminuir a conquista dele para eu ficar... É simples assim. Mas vocês não são assim. Vocês, e eu não estou usando aqui de retórica, eu estou seguindo o que Deus me mandou fazer aqui nesta noite. Vocês têm um chamado específico, só que a exemplo de Daniel, vocês precisam se preparar. Glória a Deus. Roger, mas eu achei que hoje a gente ia rodar no manto. Os seus neurônios, eu espero que estejam rodando agora e falando, é mesmo? Cara, você precisa ser bom. Vou te dar um exemplo. Camarada precisou de mexer no quadro lá. Quadro de luz de casa. Chamou o irmão da igreja. Quando o irmão da igreja foi resolver o problema, ligou o liquidificador, esfriou o chuveiro, ligou a televisão, pagou a geladeira, tudo zoado, para não dizer a palavra certa. Aí alguém pergunta, quem foi que fez aquele abençoado da igreja? Você consegue ver Cristo refletido neste trabalho? Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que é para as pessoas olharem para o fruto do seu trabalho e dizerem assim, caramba! Olha que coisa bem feita! Eu não estou te dizendo que você tem que ser um Daniel brilhante. Eu não estou dizendo que você tem que ser um Paulo conhecedor. Espero que seja. Mas não é isso. Eu estou te dizendo que dentro do teu chamado tem coisas que Deus vai te dar.
sabedoria do alto, inteligência acima da média, oportunidade, Deus vai te dar, mas tem um background que você precisa investir, que você precisa se aplicar. Entenda isso. Bia teve a oportunidade de ficar um tempo fora. Voltou, eu quase morri, obviamente. Voltou. Aí estávamos indo para casa. Bia falou assim: pai, olha que aleatório. Um cara segurando um metal pipe. Um cano, Bia. Ela, eu falei, que orgulho da minha filha, ela é fluente em inglês. Esse orgulho, como uma geração anterior a vocês, eu quero ter de vocês. Porque se você acha que eu vim aqui pregar, eu não sou pregador itinerante, eu vim pela amizade do Rodrigo. Eu gosto de fazer amizades. Me segue lá no Roger da Escola, se você quiser, né, ver a minha parte crente, ou no Roger do Marketing, se quer ver a minha parte profissional. A gente gosta de ter relacionamentos, fazer relacionamentos, criar conexões. E eu quero ouvir testemunhos de vocês dizendo: Roger, aquele dia você despertou algo em mim. Meu Deus, como é o nome do meu amigo? Me perdoa. Cláudio. O Cláudio falou assim: eu uso uma frase que você ministrou há pelo menos uns 10, 12 anos. Cara, que legal! E eu quero ouvir de vocês, não daqui a 10 anos, pelo amor de Deus, não espera tanto. Mas eu quero ouvir de vocês, falar: Roger, aquele dia eu estava tão preocupado com o que Deus queria fazer, que eu estava esquecendo o que eu tinha que fazer. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu fui entregar o TCC do MBA de marketing, o meu orientador, que por acaso é meu amigo, é irmão em Cristo, falou assim: cara, você está falando muito de inteligência de mercado. Por que você não vai fazer uma faculdade? Eu falei: cara, mais uma, mas que conversa é essa? Ele falou assim: sim, porque você vai fazer outro MBA. Você não, vai fazer faculdade, você vai ter todo o conhecimento. Ele falou assim: e eu tenho uma sugestão para você. Faz na que eu estou fazendo também, é uma faculdade pública. Eu falei: eu fazer uma faculdade pública. Eu fiz a minha vida inteira, tentei a minha vida, não consegui. E agora, nessa altura do campeonato, ele falou assim: vamos orar. Aí eu fiquei sem argumento. Eu falei: cara, é que assim, ó, eu tenho fé. Mas sabe o que acontece? Presta atenção. Eu vou me matar de estudar. E eu vou tirar no máximo uns 40 ali, 4 mais ou menos. E sempre vai ter um japonesinho que tava na rua empinando pipa, que alguém vai falar assim: vamos fazer uma prova? Ele: ah, tá bom. Aí ele vai passar em primeiro lugar. Você tá considerando isso? Ele falou: tô, vamos orar. Aí, por consideração a ele, Rodrigo, eu passei. E hoje eu tô fazendo ciência de dados. Cara, no fundo, eu só quero esfregar na cara dos outros as minhas 5 faculdades. Mas a verdade, confessando o pecado, minha filha, mentira, papai tá brincando. Na verdade, o que eu quero dizer para vocês nesta noite é que Deus nos reuniu aqui pra gente sair daqui. Isso aqui não é aula de coaching, não, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é pregação. Pra gente sair daqui com essa gana de Daniel. Falar assim: eu vou desfrutar de toda a oportunidade que Deus me der. Eu vou aprender outro idioma, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer um MBA, eu vou ser bom naquilo que eu faço com um único e exclusivo objetivo: entregar o meu corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Senhor, parabenizaram o meu trabalho. Toda honra, toda glória é para ti, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem gente que não consegue receber um elogio. Você lembra aquilo que eu fiz no começo? É mais ou menos a mesma coisa. Parabéns, ficou bom que você viu. Imagina, cara, recebe e fala: é o Deus que habita em mim.
Sabe por quê? Eu sou um gerente de marketing. Porque o meu professor é criativo. O meu professor poderia fazer todas as espécies do mar da mesma cor. A gente nunca ia saber. Ele podia fazer toda a vegetação de uma única cor. A gente não ia saber. Ele podia ter feito todos os animais iguais. A gente nunca ia saber. Mas ele teve o cuidado de pegar o raio de uma arara e colocar todas as cores dela e fazer aquilo ficar harmonioso que ninguém entende como. Ele é o meu professor. E se ele é criativo e ele me deu esta criatividade, eu retorno a ele em honra, glória e louvor. Feche os seus olhos, porque eu quero fazer uma oração por você. Posso, pastor? Pastor, eu sei que o Senhor está de folga hoje, mas eu preciso que o Senhor e os líderes deste lugar orem por esses jovens. E a gente não vai orar, Senhor, faz isso. Não, a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo. Nós vamos orar para que a sabedoria e o conhecimento sejam derramados sobre vocês. Que o Senhor derrame nesta noite. Pastor, vem orar aqui comigo por eles, por favor. Chame os seus pastores, por favor. Senhor, nós estamos nesta noite, neste lugar, reunidos e cumprindo o teu chamado, cumprindo o teu propósito. Senhor, eu tenho objetivos aqui que eu preciso ler para me lembrar. Pai, renova essas mentes, porque foi isso que nós lemos na tua palavra hoje. Senhor, firma suas identidades. Eles estão na Babilônia, mas eles não são da Babilônia. Pai, revela os dons que a tua graça distribuiu. Prepara-os para os lugares que o Senhor vai enviar. Senhor, lugares altos, não sei. Lugares medíocres, não sei. Lugares simples, eu não sei. Mas, Pai, que a sabedoria e o conhecimento que vem do alto guie os passos de cada um deles. Pai, que as pessoas olhem para a inteligência deles e glorifiquem o teu nome. Que as pessoas olhem para a convicção que eles têm do chamado deles e entendam que eles têm um Deus. Pai, que eles sejam relevantes. Que tudo isso que o Senhor está dando não traga arrogância, mas traga a eles humildade sem insegurança. Pai, que eles conheçam profundamente o ambiente que eles estão inseridos, mas que eles não percam as raízes no teu reino. E Pai, que como um só corpo em Cristo, conectados uns aos outros, compartilhando dilemas, compartilhando desafios, compartilhando medos, compartilhando frustrações, mas também compartilhando vitórias, compartilhando sonhos, que eles cumpram o teu chamado. Revela nesta noite, Pai, revela ao coração o teu chamado. Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, mas que tudo isso seja para a honra e a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Eu estou muito, muito feliz por este convite, porque é a primeira vez que a minha bebê do papai veio me ver pregar. Ela pediu. E deixa eu compartilhar uma última com vocês.
Bia estava em Los Angeles, Califórnia. E aí eu soube que ela ia se batizar. Liguei para ela. Falei, meu amor, mas de onde surgiu isso? Ela ficou brava. Eu, pai, eu decidi. Eu falei, glória a Jesus. É isso. É esta convicção que eu quero que vocês tenham. Em nome de Jesus. Porque, cara, eu sei que isso é papo de velho, mas a gente já, mano, eu vim aqui cansado. Vou tocar sábado e domingo lá no Campo Limpo, porque eu sei que é o chamado e eles gostam. Mas, cara, se levanta. Se levanta porque, e agora falando como gestor, cara, vai adolescente, jovem lá fazer entrevista com os pais. A oportunidade tá fácil para vocês. Aproveitem que o mundo infelizmente está indo de mal a pior e sejam referências. Sejam referências na música. Sejam referências em tudo aquilo que vocês fizerem. Não tenha esse incômodo de... sabe o incômodo da excelência? Não! A excelência não pode incomodar. O que tem que incomodar é qualquer nota. O que tem que incomodar é qualquer relatório que você entrega no seu quadro. Tu vai entregar um relatório, pastor, entrega qualquer coisa. Por que não? Eu entrego conforme aquilo que me pagam. Não! A sua entrega tem que ser conforme o seu chamado. As pessoas têm que olhar para o relatório e falar, uau, bem feito. Quem fez isso aqui? Foi a crente. Entende? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Valeu.